Oi, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com os polígonos inscritos e circunscritos. Mas primeiramente vamos retomar o que são os polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles que apresentam todos os lados e os ângulos congruentes. O que são congruentes? Que são de mesma medida. E os nomes, a nomenclatura desses polígonos, ela é feita a partir do número de lados. Os principais polígonos que nós iremos trabalhar são o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Como propriedades dessas figuras regulares, nós temos a primeira diz que a gente consegue construir uma circunferência que passa pelos vértices dessas figuras regulares, chamada de circunferência circunscrita. Né? Então aqui nós temos para o triângulo equilátero, para o quadrado, passando pelos vértices, e também pelo hexágono, passando por todos os vértices, certo? E além disso, nós construímos também com esses polígonos circunferências que tangenciam os lados nos seus pontos médios. Então aqui é o lado do triângulo, aqui é o ponto médio do triângulo, que também dos lados do triângulo, e eu consigo construir uma circunferência que tangencia a esses lados da figura nesses pontos médios. Então aqui também no quadrado passa pelo ponto médio, né? E no hexágono também, tangencia os 6 lados do hexágono, sempre tangenciando no ponto médio, que é o ponto de interseção. Então aqui, ó, gente, eu vou agora, meu objetivo é encontrar uma relação, a relação existente entre os raios da circunferência, tanto a inscrita quanto a circunscrita, com os lados do meu triângulo equilátero. Então aqui, ó, eu vou destacar que eu tenho o raio, o R maiúsculo é o raio da minha circunferência circunscrita. O R minúsculo é o raio da minha circunferência inscrita. Esses aqui, ó, o que eu tenho é a altura do meu triângulo. E lembrando que se eu chamar de L a minha medida do lado, a altura do triângulo, ela é perpendicular sempre à base, né? E ela divide, no caso do triângulo equilátero, a base exatamente na metade. Então aqui eu tenho o meu L sobre 2. A partir disso, eu destaquei aqui um triângulo retângulo, em que um dos catetos é o Rzinho. Aqui, ó, a hipotenusa é o meu Rzão, porque é a distância do centro até o vértice. E como o ângulo interno de um triângulo equilátero é 60 graus, esse aqui, ó, ele é um ângulo de 30 graus, ele divide exatamente na metade. Então, eu vou olhar para esse triângulo destacado em vermelho. Meu objetivo inicial vai ser descobrir esse Rzinho em função do lado, quanto ele vale. Como Rzinho é o cateto oposto e aqui eu tenho o cateto adjacente, eu vou usar a tangente, lembrando lá das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, a tangente de 30 é R sobre L sobre 2. Substituindo pelo valor da tangente, que é raiz de 3 sobre 3, nessa próxima etapa, e agora eu vou multiplicar cruzado aqui, vai ficar 3R igual a L raiz de 3 sobre 2. Esse aqui que está multiplicando vai vir para cá dividindo como 3, e para dividir sobre 3 uma fração, eu copio a primeira e inverto a segunda, e vai ficar com L raiz de 3 sobre 6, certo? Essa fórmula a gente não precisa decorar, mas a gente tem que entender de onde vir, porque cada exercício nós podemos lembrar que a gente pode calcular pela tangente. Achei o valor do raio inscrito na circunferência em função do lado. Agora, meu objetivo será calcular o raio grande, que é a hipotenusa. Para isso, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que está aqui. Primeira etapa, eu vou elevar ao quadrado L sobre 2, que vai ficar L2 sobre 4. Na segunda etapa, eu já vou substituir esse Rzinho pelo valor que eu encontrei aqui inicialmente. Então, eu vou só substituir ali. Vai ficar R ao quadrado é igual a L raiz de 3 sobre 6 ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. Ao elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ficar com L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3 e 6 ao quadrado é 36. Então, o denominador já vai ser 36. Paralelamente, eu já fiz o mínimo múltiplo comum para poder somar essa fração. Então, do 4 para chegar em 36 é vezes 9, por isso que aqui apareceu esse 9 no numerador. Somando isso aqui, vai ficar 12L ao quadrado sobre 36.
Eu posso simplificar aqui por 12, vai ficar L ao quadrado sobre sobre 3. E aí, fazendo a raiz, eu vou ficar com L sobre raiz de 3. Multiplicando, porque eu tenho que racionalizar por raiz de 3 no numerador e no denominador, eu vou ficar com essa fórmulazinha aqui, que é o raio da circunferência circunscrita, certo? Uma outra coisa importante que nós temos que nos dar conta é que isso aqui é a altura do meu triângulo. Esse aqui é o meu raio da circunferência circunscrita e aqui é o meu raio da circunferência inscrita. O raio da circunferência inscrita, ele vale 1/3 da altura, porque eu posso dividir exatamente aqui, ó. Então eu tenho meu segmento, que é a altura aqui, está dividido em 3 partes. O raiozinho é 1/3 da altura. E o raio grande é 2/3 da altura. Essas duas relações aqui, elas são muito importantes para o que a gente vai fazer posteriormente, certo? E agora, nós vamos procurar a relação, agora pensando no quadrado inscrito e circunscrito, a gente vai procurar também qual é o valor do R, que é a circunferência do Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita, e qual é o valor do Rzão, que é o raio da circunferência circunscrita. Então, aqui, ó, o que acontece? Eu também vou destacar esse triângulo, lembrando que aqui eu tenho um quadrado, né? E o quadrado, quando eu divido aqui, eu vou ter ele pela metade, então eu tenho um ângulo de 45 graus. E aqui também é 90 graus. Então, eu vou destacar esse meu triângulo retângulo e vou primeiro calcular o Rzinho, que é o cateto oposto, né, que eu estou à procura, e eu tenho o cateto adjacente, que é o L sobre 2. Então, vou aplicar novamente a tangente, só que agora é de 45 graus. A tangente de 45 graus é 1. Quando eu multiplico o cruzado, eu vou ficar que aqui fica 1 vezes R, 1 vezes L sobre 2 é L sobre 2. Então, é L sobre 2. O que acontece, gente? Isso a gente nem precisaria fazer todo esse cálculo. Se eu sei que aqui, ó, o lado do meu quadrado vale L, aqui é o centro, ó. Então, aqui exatamente vai ser L sobre 2. É exatamente isso aqui, além de ser um triângulo retângulo, ele é um triângulo isósceles. Tá? Então, visualmente, a gente consegue perceber a relação e eu não preciso fazer todos esses passos, mas estão feitos para demonstrar por que vale. E agora eu vou descobrir o Rzão. Para descobrir o Rzão, novamente eu vou aplicar Pitágoras, né? Que vai ficar o quadrado igual a Rzinho ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. E aí eu já sei, ó, substituir o Rzinho direto aqui, né? Vai ficar L sobre 2 ao quadrado. E aí, o que acontece? L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e aqui eu já fiz a soma, ficou isso aqui. Sim, fazendo a raiz, vai ficar com raiz de 2 sobre 2 vezes L. Outra coisa que a gente pode aqui ver visualmente, lembrando aqui, ó, que a diagonal do quadrado, ela vale L raiz de 2. E se ela vale L raiz de 2, esse raiozinho é a metade, ó. Então, é exatamente L raiz de 2 sobre 2, partindo da diagonal aqui do quadrado, que é justamente o diâmetro do meu círculo. Eles coincidem, a diagonal do quadrado com o diâmetro do círculo. Se eu lembrar disso, eu também não preciso fazer todos esses passos, certo? Você vai ficar decorando fórmulas. E por último, nós vamos pensar no hexágono. No hexágono, também, ó, o Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita, o Rzão da circunferência circunscrita. O hexágono, gente, ele divide aqui, ó, em 6 triângulos equiláteros, então aqui é 60 graus, ou então lembrando que o ângulo interno de um hexágono é 120 cada ângulo, então aqui também estou dividindo pela metade e eu vou destacar esse triângulo aqui, certo? Novamente eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Quero descobrir o oposto e tenho o valor do adjacente, que é L sobre 2. Então, eu vou aplicar a tangente de 60, vai ser o cateto oposto, que é R, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. Tangente de 60 é raiz de 3.
Multiplicando cruzado, eu vou ficar que o R, porque aqui é sobre 1, R igual a L raiz de 3 sobre 2, certo? E aí, para descobrir o Rzão, novamente eu vou aplicar Pitágoras. Então, eu tenho essa situação, substituindo ali, então meu Rzinho que eu encontrei aqui, eu substituí aqui e vou elevar ao quadrado. Vai ficar 3, porque a raiz de 3 ao quadrado é 3, L ao quadrado é L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Aqui eu fiz L ao quadrado é L2 e 2 ao quadrado é 4. Somando isso, fica 4 sobre 4, que dá 1. Quando eu faço a raiz, o R é igual ao L, certo? Se eu me dou conta aqui, ó, como eu tenho o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, visualmente eu consigo perceber que o lado desse triângulo, ele coincide com o raio da minha circunferência circunscrita, certo? Esses a gente consegue perceber direto. E agora, então, nós chamamos de apótema, é o raio da circunferência o raio da circunferência inscrita. Ele tem um nome especial. Ele é chamado de apótema. Então, muitas vezes em alguns exercícios vai aparecer o apótema do triângulo vale tanto, o apótema do quadrado é tanto. Então, é só para lembrar que o apótema é o nome que foi dado ao raio da minha circunferência inscrita ao polígono. Tá? E daí as fórmulas a gente já devia descoberto antes, só em vez de Rzinho estamos colocando A para chamar de apótema, certo? Pessoal, no próximo vídeo nós vamos tratar sobre alguns exemplos, né? Vou trabalhar com vocês alguns exemplos de problemas de exercícios que envolvam área e perímetro dos polígonos inscritos e circunscritos. Até depois, tchau!